Bom dia a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. Esse é, sem sombra de dúvidas, um dia muito especial, um dia do banquete da nossa alma, assim diziam os santos do passado, onde nós podemos ir nessa feira da alma e pegar à vontade, porque o Senhor é pródigo em nos dá em abundância. Então, estou muito feliz por pregar a palavra do Senhor para os irmãos nessa amada igreja que tem lutado pela verdade, pela doutrina fiel, pela edificação de uma igreja saudável. Eu espero realmente que esse dia traga profundo deleite para a nossa alma, que traga um profundo conforto ao nosso espírito. Então é motivo também de profundo temor. Agradeço demais toda a recepção, o amor, o carinho, e isso nos coloca numa maior responsabilidade de sermos instrumentos de graça na vida dos irmãos, na vida dessa igreja, para fazer valer a pena a saída de nossas igrejas, a ausência do nosso lar, a disposição dos irmãos em nos servir, que nós sejamos realmente intencionais, fazendo aquilo que o Senhor nos incumbiu para fazer. Talvez essa seja uma das características mais importantes que nós nos esquecemos, de sermos intencionais naquilo que fazemos, de sermos realmente cristãos onde quer que nós estejamos, e entendendo que quando o Senhor mudou o nosso coração também, os nossos planos foram completamente transformados de tal forma que cada fôlego de vida deve ser dado para Ele, dedicado para Ele, e que nesse dia não seja diferente. Que você esteja com as guardas baixas, com a resistência vencida, para receber a palavra do Senhor e se contentar com isso. Nós vamos falar hoje sobre o poder de Deus, o Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus. Não sei se você esteve aqui na primeira oportunidade em que eu estive pregando, mas vai ser uma sequência. Naquele momento, então, eu expus a conversa ou o sermão do Senhor Jesus a Nicodemos, um dos sermões mais importantes, mas também não somente isso. O Senhor Jesus nos oferece um direcionamento pedagógico para a evangelização pessoal e também para o pastoreio mútuo uns dos outros. O Senhor, ao mesmo tempo que nos mostra que o Evangelho ele tem poder para mostrar caminho aos perdidos, tem poder para dar visão aos cegos, tem poder para mudar corações, para subverter vontades, para iluminar mentes, ele também nos mostra como fazer isso. E talvez esse também seja um aspecto que nós nos esquecemos. Não importa ter as melhores ferramentas se nós não sabemos como usar. Não importa sermos os melhores profissionais nos nossos locais de trabalho, você que atua diretamente no mercado de trabalho, se você não sabe exibir isso, que você é bom, que você é profissional, que você tem os recursos necessários para fazer aquilo que o mercado requer. Não adianta ter conhecimento se nós não usamos de forma adequada, nós simplesmente estaremos desprezando o conhecimento que temos e não reconhecendo a responsabilidade que nós temos. Então o Senhor Jesus, ele não fala ali simplesmente do Evangelho, ele não mostra simplesmente o poder de Deus, que é o tema da nossa mensagem hoje, mas ele mostra como fazer com que, através de pessoas sem poder, insignificantes, pessoas insuficientes, o poder de Deus haja. Então, ele nos mostra o modo de utilizar. E isso é tão gracioso porque, dependendo de como nós utilizamos ou não, ou esse poder é demonstrado de forma fraca ou deficiente, porque ele nos fez não somente receptáculos disso, mas instrumentos por meio dos quais esse poder vai ser exibido. Nós demonstramos esse poder na nossa vida piedosa, ou não demonstramos poder em vidas deficientes. Nós temos que realmente conhecer, saber o que nós conhecemos. Nós levamos vida, nós levamos um fôlego de outro mundo, nós respiramos outros ares, nós experimentamos outros prazeres, porque simplesmente os prazeres desse mundo
não nos satisfazem. E nós precisamos demonstrar isso. Nós precisamos exibir o deleite, exibir o contentamento, exibir a satisfação. Então não é somente falar quando nós mostramos caminhos aos perdidos. Nós não estamos de forma alguma querendo alimentar o intelecto, a curiosidade, o ego. Nós estamos ali pleiteando na eternidade para que corações sejam transformados, para que corações se dobrem diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que nós fazemos. Nós lutamos contra as miríades infernais que atentam contra a obra do Senhor continuamente. Nós temos olhos para enxergar armadilhas que perdidos não enxergam. Nós temos olhos para enxergar sagacidade que perdidos não veem, que cegos não veem. Então a maior responsabilidade está sobre nós. Daí então a paciência redentiva necessária para ser ultrajado inúmeras vezes, para ser enxotado inúmeras vezes, para receber cuspes na cara, porque nós sabemos, nós vemos, nós entendemos, mas os cegos não, os ignorantes não. Nós já fomos arrancados dessa prisão. Então o modo como o Senhor Jesus Cristo faz é tão importante quanto o conhecimento que ele utiliza apresentando esse modo. Não adianta. É por isso que pessoas que têm uma profundidade de conhecimento absurda não são tão boas evangelistas como pessoas que sequer fizeram seminários, mas que também nasceram de novo, mas que também foram tocadas, mudadas, transformadas pelo poder de Deus. E aqueles que receberam esse poder, aqueles que receberam esse impacto, sabem falar disso. Afinal de contas, nós fomos transformados, nós sabemos falar disso. Nós sabemos mostrar o que é o Evangelho e como ele nos derriba e como ele nos coloca em crise, mas não uma crise depressiva. Ele não nos mata, ele apenas desconstrói as realidades e as estruturas de um mundo caído para edificar-nos uma nova pessoa do mundo por vir. Nós fomos feitos esse instrumento, irmãos. Que graça é essa que nos foi confiada, que nós somos completamente indignos. Então, usemos adequadamente, não somente o conhecimento em si, mas a forma com que ele é apresentado, como ele é conduzido, como ele é exibido. E muitas vezes nós estragamos isso, porque nós queremos aparecer mais do que a mensagem que nós proclamamos. E nós somos aclamados por isso, pelas habilidades que nós temos. E o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor da vida, simplesmente é esquecido. E todo esse clamor pode durar uma vida, mas isso tudo testemunhará contra nós, porque, na verdade, nós nunca exibimos o Senhor das nossas almas. Nós sempre exibimos a nós mesmos. E esse é o grande perigo da evangelização. Nós não entendemos as implicações, a intencionalidade dela como nós deveríamos. E eu confesso que eu demorei muito a aprender isso. Eu usei muito o evangelho para minha própria aclamação. Vem à minha mente inúmeras vezes pessoas com as quais eu conversava que não tinha sequer 10% do conhecimento que eu tinha, mas eram pessoas bem mais piedosas do que eu era, bem mais tementes a Deus do que eu era. E o Espírito Santo me chicoteou com sua graça, subvertendo a minha vontade, humilhando-me diante da cruz. E aos poucos eu fui entendendo. E teve um recurso mais valioso da face da terra que o Senhor utilizou para isso. E nós ouvimos o sermão de ontem do pastor Ximenes falando sobre isso, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o prumo da piedade. A igreja do Senhor é o termômetro da nossa santificação. É a igreja do Senhor que endireita a nossa teologia. Nós conhecemos pessoas que não vivem a vida da igreja nas redes sociais sem elas falarem isso.
Isso é nítido, nós vemos pessoas que ficam com gracejos em discussões fúteis e vãs, que não geram vida, mas que aguçam o intelecto. Eu não sei se você sabe, mas curiosidade é pecado, porque curiosidade alimenta o ego. Conhecimento não é sabedoria, conhecimento não é ter intimidade com Deus. Daí então nós percebemos que ter conhecimento não é suficiente, porque Satanás também o tem. Nós vemos isso num grande debate com o Senhor, e com a sua carne moída interiormente por fome, ele demonstrou a mais pura piedade, no nardo puro que verte do céu, mostrando que o Senhor basta, por mais que as circunstâncias ao nosso redor digam ao contrário. O Senhor basta, o Senhor é suficiente. E a nossa fé, o nosso credo não é moldado pelas circunstâncias, mas é moldado pelo poder que vem do alto. E se esse poder lhe atingir, você entende muito bem o que isso significa. Nós temos um cântico que fala sobre isso. Não olhe as circunstâncias. Não é isso? Nós temos um cântico que fala com isso. Mas nós temos aprendido nessa cultura que é mais fácil falar do que viver, que é mais fácil exibir do que ser. Nós temos aprendido isso. Daí então o rigor da nossa luta ainda mais contundente, para exibirmos fé numa era completamente diluída, volátil, aguada, porque nós iremos prestar contas com o mesmo Senhor que os santos do passado prestaram quando se encontraram com Ele. Então, presta atenção para o modo como você utiliza o conhecimento que tem. Você está sendo exposto a essa conferência, lhe coloca em maior responsabilidade do que você tinha ontem e antes de ontem, porque mais conhecimento do mundo por vir foi confiado a você. O tesouro foi confiado a você, a riqueza eterna está sendo confiado a você, de tal forma que não pode ficar só com você. É absurdo isso, porque nós nos sentimos confortáveis com isso, alimentados com isso. Mas existem tantos famintos que também precisam. E talvez você não consiga enxergar a sua fome, porque eles desenvolveram uma prática diabólica de exibir que os manjares desse mundo os satisfazem, mas é mentira. E você sabe disso, você também fingia. Você sabe disso. Então, eles não vão pedir socorro audivelmente. Mas se você realmente tiver olhos intencionais, você irá ouvir a sua alma gemendo, suplicando por ajuda. E a resistência é natural. Nós estamos falando de uma morte do novo nascimento, irmãos. A resistência é natural. As agonizações dessa morte são naturais, é óbvio isso. Mas na arrogância do nosso intelecto e do nosso saber, nós julgamos que apenas uma palavra e joelhos se dobrarão. Ora, não foi assim com o nosso Senhor, foi? E nós queremos ser tratados de forma diferente. Daí então as desculpas. Eu não sei se você sabe também, mas timidez é pecado para aquele que usa a timidez para não pregar o evangelho. Porque tudo isso diz respeito ao orgulho. Porque quando você diz que é tímido, você está dizendo que o quê? Você não quer ser ridicularizado, é isso que você está dizendo. Você está dizendo que a sua postura, a sua imagem é mais importante do que o evangelho ser pregado. Então seja chato mesmo, seja ridicularizado mesmo, porque lá na eternidade você falará com aqueles que você foi instrumento para a salvação, e lá ele dirá: obrigado, irmão, obrigado por ter insistido, obrigado por ter aceitado os meus insultos, os meus cuspes, as minhas rejeições. Obrigado, irmão. De outra forma também,
aqueles com quem você convive e você nunca pregou o Evangelho, quando estiver agonizando como o alvo da ira de Deus, dirá: ela esteve todos os dias ao meu lado e eu nunca ouvi desse poder que dá vida a mortos, nunca. Mas ela estava comigo. E se você tem uma mãe crente, isso vai ser pior. Se você tem mãe descrente, isso vai ser pior. Se você tem filhos descrentes, isso vai ser pior. Se você tem irmãos consanguíneos descrentes, isso vai ser pior. Mas, de alguma forma, esse poder do alto nos atinge e não nos coloca como responsáveis pelos perdidos. Como nós equacionamos isso, irmãos? Porque, falando dessa forma, você está percebendo que o resultado disso é que é ridículo. Mas nós fazemos isso todos os dias. E naquele dia desculpas não importarão. Porque você vai estar diante do perscrutador. Daquele de que ninguém consegue se esconder. E os castelos de areia que você construiu virão abaixo. E nada importará, a não ser que você tenha o seu Senhor como seu justificador. Você sabe disso, os perdidos não sabem disso. Se você é perdido, você não sabe disso, mas hoje você saberá. Você, crente, você entende isso. Quem é mais responsável? Aquele que foi dado maior conhecimento. Esse é o mais responsável. Então seja ridicularizado inúmeras vezes. Isso virá como galardão e exaltação ao Senhor. Você tem que buscar isso, não fugir disso. Então, o modo é importante. E nesse modo, você sai ferido sempre. Sempre você vai sair ferido. Sempre você vai sair machucado. Espero o pior, porque quando vir o melhor, será a bondade de Deus. Será a bondade de Deus. Nós temos visto aqui, pelo menos na minha participação, que até os evangelhos foram configurados mostrando isso. Tem um evangelho que fala especialmente mostrando o Senhor Jesus Cristo para romanos. Outro evangelho para grego. Outro evangelho para judeus. Então, o modo é importante. Existem caminhos do coração diferentes. Nem todos têm o mesmo caminho para o coração. Nós precisamos encontrar isso. Você utiliza o seu intelecto para isso. Quanto tempo você não estudou para concurso? Quanto tempo você não estudou no cursinho? Quanto você não se dedicou para fazer o Enem? Quanto do seu intelecto você usa para o seu trabalho? Você tem as habilidades, você tem os talentos. Você é um bom mordomo dos recursos desse mundo. Por que não será do mundo por vir, pelo amor de Deus? Por que não? Isso tudo se colocará como testemunho de acusação contra você. E isso também nós nos esquecemos. Como você tem gastado seu fôlego de vida? Não da vida que você tinha, mas da nova vida que agora recebeu. Como você tem gastado esse fôlego? Quando nós vemos o Evangelho de João sendo apresentado, ele é reconhecido por apresentar a igreja, como nós vimos. Como aquela instituição e aquele organismo que contempla a reunião de todos os povos, onde não há distinção, porque a barreira de separação foi derribada pela obra jamais vista do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Daí então as discussões na igreja são absurdas, porque como nós edificaremos aquele que Cristo derrubou ou aquilo que Cristo derrubou? Quando nós nos deparamos a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana, nós precisamos lembrar do relato anterior do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Naquela conversa, ali o Senhor Jesus Cristo conversando com Nicodemos, um fariseu, um mestre, um tutor da lei, um homem de notoriedade daquela cidade, daquela sociedade entre os judeus, intelectual, profundo conhecedor da lei de Deus. O Senhor Jesus os exorta contra a necessidade de novo nascimento.
que de alguma forma ele já julgava desfrutar dessa intimidade com o Senhor. Na verdade, isso era necessário para que ele pudesse ver aquilo que ele julgava ver. Então, embora ele julgasse ver algo, na verdade ele não via. E você sabe disso quando pessoas falam de Deus, mas realmente não conhecem a Deus, falam sobre Ele, mas não tem relacionamento com Ele. Você precisa saber disso. Pelas entrelinhas, pelas implicações, pelo testemunho de vida, pelos sonhos. Às vezes é muito estranho, nós vemos crentes tendo os mesmos sonhos, aspirações e anseios de pessoas desse mundo e lutando e morrendo para isso. Estranho. Não casa, porque aquilo que nos sacia não pertence mais a essa presente era. Então o Senhor mostra o poder que ele julgava ter, ele não tinha, porque para ter ele precisava morrer com todos os atributos e talentos que ele tinha também. E diante disso o Senhor expõe que nós podemos estar perdidos em nossas vidas, em nossas próprias vontades, em nossas próprias certezas, em nossas próprias convicções, mesmo sem saber. E daí você já entende o poder da ignorância sobre os perdidos. Ali, o Senhor expôs a luz do alto, a luz que dá vista aos cegos, a luz que causa uma sensibilidade necessária ao coração. Uma luz capaz de dissipar trevas daqui de baixo. Agora o Senhor está em outra conversa, em outro sermão, também apenas com uma pessoa, a mulher samaritana, é assim que ela é conhecida. E além de revelar o evangelho que salva, o Senhor categoricamente destaca qual é a verdadeira mensagem que salva, e fazendo isso o Senhor mostra o poder dessa mensagem ao revelar o verdadeiro Salvador. E quando julgamos os dois encontros do Senhor Jesus com duas pessoas extremamente diferentes, nós aprendemos algo muito importante a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e da salvação resultante dele. Nós aprendemos qual é o verdadeiro Evangelho, qual é o poder do verdadeiro Evangelho. Quem tem acesso ao verdadeiro evangelho e à salvação que ele exibe, para a qual ele chama. E dentre tudo que nós veremos e já vimos, nós observamos que esse evangelho é tanto para o privilegiado, intelectual, rico, quanto é para marginalizado, ignorante, pobre, operando eficazmente o poder de Deus para ambos. Daí então, intimidações na apresentação do evangelho significa escalonamento de poder desequilibrado, porque não importa o tamanho do seu intelecto ou a profundidade, ou o tamanho da sua riqueza ou pobreza, existe alguém superior a isso e você serve a ele, e ninguém é mais rico ou tem mais poder do que ele. Então, intimidações não fazem sentido. Porque não importa se são girafas, elas têm que se tornar ovelhas. E para isso elas têm que baixar a cabeça para comer o mesmo capim. Não importa. Mas você tem que saber disso. Daí então, um zelador pode ser um tutor de um doutor. Daí então, um aluno de uma universidade pode ser aquele que ilumina o caminho para o seu professor. Porque você entende isso. O seu escalonamento de prazer, a sua hierarquia de poder não pertence a esse mundo, não pertence a essa realidade. As suas equações são calculadas, respondidas lá no alto. Mas mais uma vez, você sabe disso, eles não sabem disso. Vamos, João capítulo 4. E vamos orar mais uma vez para que, embora eu grite, eu não fale, mas que o Senhor fale. João capítulo 4 e vamos orar. Ó Senhor,
nós entendemos a nossa insignificância, mas é a Tua palavra e o Teu Santo Espírito que nos dá intrepidez, ousadia, permeado com mais profundo temor, ó Deus, que graças ao Senhor tocou essa presente era e nos chamou para um relacionamento tão maravilhoso com o Senhor. Que nós possamos fazer jus a todo conhecimento que o Senhor nos confiou. Que nós possamos fazer jus à graça de termos esse seminário, formando líderes piedosos, tementes ao Senhor. Que nós possamos fazer jus, ó Deus, a todo o labor de homens que viajam milhares de quilômetros para nos ensinar as insondáveis riquezas do Teu seio e da Tua maravilhosa obra, ó Deus. É em nome de Cristo, o nosso resgatador, que oramos. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 4. Não vou ler alguns versículos, é longo, vai até o versículo 42. Então, eu vou pular alguns versículos, vou descrever para vocês aqui, depois vocês leem, vocês vão entender, para refrescar a mente. Em João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que Jesus viaja com seus discípulos da Judeia para Samaria. E mesmo nesse relato simples de viagem, nós observamos que João destaca a animosidade logo no trajeto, logo na descrição do trajeto, a animosidade existente entre esses dois povos. O caminho mais próximo da Judeia à Galileia era tomar uma linha reta, mas isso significaria passar pela região de Samaria, e os judeus não faziam isso. Os judeus buscavam contornar essa região, mostrando a rejeição que eles tinham por aquele povo. Então, João, capítulo 4, versículo 4, mostra que os planos de Deus levaram o Senhor Jesus a não contornar, mas a passar por Samaria. Chegando à cidade de Sicar, que é onde ele encontra a mulher ali, Jesus se aproxima de um poço, debaixo de um sol escaldante. E o sol escaldante ao meio-dia ali, que é a descrição, também é importante para nós entendermos o que isso significava. Enquanto seus discípulos saem para comprar comida, versículo 5, versículo 6, versículo 8 também mostra isso. E nesse momento chega uma mulher para pegar água, mais uma vez, debaixo desse sol escaldante. E Jesus inicia um diálogo com aquela que outros judeus não iniciariam, por um lugar que outros judeus não trafegavam. Mas o Senhor Jesus Cristo está mostrando que o Evangelho ele rompe em barreiras e fronteiras, porque não diz respeito à nossa vontade, às nossas particularidades, mas em exibir o Salvador, o Rei, o Senhor. O Senhor diz, versículo 7, dá-me de beber. A resposta da mulher samaritana mostra o assombro, então. E se nós prestarmos atenção e lermos o texto com calma, algo que muitas vezes nós não fazemos também, nós perceberemos as feições dos rostos aqui, a tonalidade de voz. Nós perceberemos isso. A mulher, então, assombrosamente responde: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? E aí ela fala isso por dois motivos. Que sou mulher samaritana. Observe as duas descrições que enfatizam o espanto aqui. Ela é mulher e ainda é samaritana. E o próprio evangelista coloca uma descrição, um comentário disso, quando ele diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nós precisamos compreender esse espanto. O susto inesperado da mulher samaritana aqui pode ser estranho para nós, mas era absurdamente natural para aquele cenário. Então, vamos recapitular um pouquinho. Nós temos, no final ali do povo de Israel e de toda a monarquia que ele experimentou, nós vemos dois grandes cativeiros do fim. Nós vemos o cativeiro assírio, que foi datado em mais ou menos 722 a.C., e nós temos o cativeiro babilônico. Dentre dos três êxodos da cidade, o último foi datado em 586 a.C. O cativeiro assírio foi destinado à destruição e à
e o desmantelamento do reino do norte, as 10 tribos ali. Nós vemos isso no relato de 1 Reis. E tinha uma característica muito singular nesses cativeiros, nessas capturas. Os povos que capturavam outros povos desmantelavam a identidade deles para que o seu poder fosse enfraquecido. Então o que é que eles faziam? Eles misturavam os povos de outras culturas, de outras religiões, de outros costumes, para que a identidade dessas pessoas fossem desmanteladas. E aí então essa mistura fazia com que essas pessoas contraíssem casamentos e adotassem os seus deuses, os seus ídolos, e mudassem completamente o seu culto, a sua devoção, a sua religião. E assim os assírios fizeram. Daí então a sujeira e corrupção do reino do norte, cuja capital era Samaria. Quando nós vamos observar o cativeiro babilônico, que foi destinado às 3 tribos que restaram, nós observamos isso reconhecido como Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. E depois de passarem 70 anos ali no cativeiro, nós vemos o retorno sobre o escrutínio, o direcionamento de Esdras e Neemias para a reconstrução da cidade e do templo e para o resgate da lei. Alguns retornaram, o remanescente do Senhor retornou ali, mas eles perceberam que o povo do Reino do Norte ficou completamente descaracterizado, não somente com práticas religiosas, não somente com o culto, mas também com porções da revelação de Deus que eles não tiveram acesso. Daí então a ignorância que deformou ainda mais o seu culto, porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou revelação. Daí então o povo de Samaria não gostou de ser descartado por aquele povo que retornou e reconstruiu o templo e construiu o seu próprio templo rival, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, lá no Monte Gerizim, que foi destruído no século II, também antes de Cristo, pelo governador da Judéia. Mas isso fez com que a divisão ficasse ainda mais acirrada. Então entenda que circunstâncias acontecem para erigir barreiras, erigir fronteiras, erigir muros. Cegos não veem ainda mais quando existem muros diante de si. É uma fronteira ainda maior, o acesso se torna ainda mais difícil. Também, e mais um grau de dificuldade, também ali estava uma mulher, mas não uma qualquer mulher, muito diferente de Nicodemos. Era uma mulher desprezada pela sociedade, repudiada pelas demais, era uma mulher marginalizada, era uma mulher cuja sociedade não via valor. Então, pessoas que comumente se consideram mártires da sociedade, pessoas que comumente o seu tom de voz natural é a murmuração, é a autocomiseração, é um caráter depressivo. E o fato dessa mulher sair em busca d'água ao meio-dia mostra que ela era rejeitada não somente pela população, mas especialmente pelas demais mulheres. Era característico que as mulheres fizessem esse trabalho de pegar água ali. Além do próprio fato dela nunca ser chamada pelo nome, é a mulher samaritana, é alguém que não tem identidade. Mas aí está o poder de Deus no Evangelho, porque o Evangelho dá identidade, não a nossa identidade, não é a identidade que o mundo requer, não é a identidade que a sociedade requer, mas a identidade de Cristo. A identidade de outro mundo, um novo nome, uma nova natureza, uma nova mente, novos olhos, um novo coração. Nós somos instrumentos para isso, irmãos. Nós. Quantos pecados você cometeu hoje? Quantos pecados você está cometendo agora, na sua mente, agora? Quantos pecados você cometeu ontem? Você é instrumento para isso. Um pecador, instrumento para a vida. Um pecador, instrumento para o perdão, instrumento para a redenção. Um pecador que não deixa de pecar. Essa é a graça. Essa é a graça. Estava ali uma mulher
desconhecida, insignificante, sem valor. Não era um discípulo que estava conversando com ela. Era o Rei dos Reis. Era o Senhor do reino. Era o Senhor da vida. O Senhor sabe do que ela precisa. Embora toda a sociedade a desprezasse, o Senhor sabe do que ela precisa. Ela precisa do que todos os perdidos precisam. Sejam intelectuais ou ignorantes, sejam ricos ou pobres, sejam gregos ou judeus. Ela sabe, o Senhor Jesus sabe. Normalmente as mulheres saem, então, mas o fato para pegar água, mas o fato de mostrar ali que ela saiu nesse período, no sol escaldante, é gritante, porque geralmente as mulheres saíam para pegar ou no início do dia ou no final do dia, quando o sol estava mais ameno, mas esse não é o fato. Então, essa mulher era desprezada entre as demais e o Senhor Jesus ignora completamente essas barreiras. Olha, mas é porque eu não gosto muito de falar com essa pessoa, porque toda vez que eu falo, eu escarnece. Olha, é o seguinte, é porque essa pessoa é muito arrogante. Toda vez que eu vou falar com essa pessoa, ela zomba de mim. E é difícil, porque essa pessoa tem um vocabulário tão rebuscado, sabe? Porque quando eu vou falar para ela, eu me sinto tão pequeno, tão humilde, e nós construímos essas barreiras, e nós devemos ser destruidores de barreiras, demolidores de barreiras, não edificadores, edificadores de pontes, não destruidores de pontes. E nós deixamos coisas tão pequenas fazer essas barreiras ficarem ainda maiores. Às vezes nós destruímos o poder do Evangelho por causa de discussões políticas, chamando atenção para a igreja, que irá colocar a igreja em um estado de perseguição que não deveria ser colocado. Nós utilizamos negativamente a influência que temos, o carisma que temos com essas discussões que não geram vida, irmãos, que não gera vida. Ora, nós somos o sal do mundo, a luz do mundo, inclusive no ambiente político, inclusive nos assuntos políticos, mas sejamos inteligentes, sejamos sábios, não gastemos pólvora de qualquer forma. Intencionalidade. Os nossos recursos são poucos, o nosso tempo é breve. Intencionalidades. Nós não atiramos com metralhadoras, nós somos snipers, nós somos atiradores de elites. Nós observamos, ponderamos, calculamos a velocidade do vento, observamos a distância e atiramos. Como jogadores de xadrez, nós calculamos quais são os possíveis movimentos que serão executados e já pensamos nas possíveis respostas que podemos dar. É assim que nós fazemos, porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com o destino eterno de almas. Nós não estamos manufaturando um produto. Nós não estamos tecendo um tapete. Vidas. Nós estamos tecendo para a eternidade. Eles podem não saber, mas nós não temos esse privilégio. Nós não temos mais o privilégio, entenda o que eu estou falando, o privilégio da ignorância que dá paz a cegos. Porque nós vemos. Nós não temos mais esse privilégio de ter uma paz que não inquire, que não questiona, que não fica incomodado, porque nos foi revelado que esse mundo não é o nosso, que essa não é a nossa pátria. E como forasteiros, nós não seremos bem recebidos, porque esse não é o nosso habitat natural, essa não é a nossa nação. É fácil perceber isso. Nós olhamos para pessoas ao nosso redor e elas não brilham. Elas simplesmente não brilham. Elas tropeçam, elas caem, elas batem em paredes, elas batem em barreiras, porque elas não veem, elas não têm os mesmos anseios, as mesmas características, as mesmas convicções, e é estranho para nós, é absurdo para nós simplesmente não entendemos isso.
Daí então a nossa responsabilidade. Então o Senhor observa não somente o poder, mas ele exemplifica aqui esse poder. O que essa mensagem em ação faz na vida do ser humano, que ela é capaz de fazer, é justamente isso que o Senhor vai destacar agora, que mesmo diante da barreira que ela mesma fez questão de destacar, fez questão de ressaltar, Jesus a confronta, mas, lembra se você esteve aqui na conversa do Senhor com Nicodemos, o Senhor não taca logo uma punhalada, o Senhor não derriba de cara, o Senhor prepara o terreno, e nesse momento ele gentilmente a confronta, gentilmente. Olha o versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras, e aqui é importante, porque a ignorância é uma prisão. O ponto aqui, existe vários tipos de conhecimento nas Sagradas Escrituras. Existe conhecimento que depende de discernimento, ou seja, existe algo que está exposto, mas não é discernido, não é observado. Existe o conhecimento que descreve sabedoria, existe o conhecimento que descreve intimidade pactual, muito característico no Antigo Testamento, na língua hebraica, um relacionamento pactual com Deus. Existe um conhecimento que fala de intimidade, não somente conjugal, mas com o próprio Senhor. Mas esse conhecimento aqui é o mais simples, é conhecimento por falta de informação mesmo. Ela não tinha a revelação que os judeus tiveram, por exemplo. Ela não tinha a revelação do alto que o Senhor Jesus estava mostrando, por isso que ela não conhece. Mas ela vai julgar, conhecer, assim como Nicodemos, quando ela descreve um pouquinho da teologia dela, da doutrina do povo samaritano, e o Senhor corrige aí. Aí o Senhor diz, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, quem fala contigo, dá-me de beber. E observa que é importante esse dar-me de beber, porque o Senhor não quer água, o Senhor quer iniciar um relacionamento aqui, o Senhor quer iniciar um envolvimento aqui, não é simplesmente água. Daí então nós entendemos que nós precisamos mudar as nossas rotinas por causa da intencionalidade da nossa vida, para criar um ambiente, para fomentar oportunidades, para apresentar o Evangelho. O seu querer não importa mais, o que você gosta já não mais importa, é o que Ele quer, é o que Ele espera. Dá-me de beber, tu lhe pedirias. A ideia de que pediria era justamente fortalecido pelo conhecimento. Por que ela não sente a necessidade de urgência de pedir? Por causa da ignorância, que é uma prisão e que é cegueira. Mas se fosse iluminado a ela pelo conhecimento, ela fosse removida dessa ignorância, e aí realça o que é pedir aqui. Pedir significa correr urgentemente para algo. Fruto de quê? Conhecimento. Qual conhecimento? Esse que você tem. Esse conhecimento que você tem. Olha o que está dizendo aqui. Que o conhecimento que nós temos, que é o conhecimento que Cristo veio apresentar, é capaz de inclinar corações para necessidades que antes não eram observadas. É isso que ele está dizendo. É capaz de criar ansiedades, desejos, necessidades. O conhecimento que você tem e que talvez muitos desprezam, mais um dia do Senhor, mais uma exposição daquela série, mais 2 cânticos, uma leitura, outro cântico, outra leitura, o sermão. É esse conhecimento, sim. É essa ordinariedade que nos mostra a estabilidade do mundo por vir, nesse mundo instável. O mundo pode ruir. Nós sabemos qual é a nossa liturgia. Nós sabemos da nossa organização. Então a liturgia também exibe isso. A organização de culto também exibe essa estabilidade no mundo instável. Então observa, não é só água que Jesus quer, mas ela ainda não sabe disso, mas nós sabemos. Se conheceras. Então você pode pular, se conheceras, tu lhe pedirias. E ele, então, ele é pródigo, ele dá em abundância, porque o pedir aqui é resultante de conhecer, e o conhecer é resultante da revelação, por isso ele daria em abundância.
não a água que esse mundo dá. Porque esse mundo já dá, ele vai desenvolver, mas a água de outro mundo. A água da vida, a água que ninguém mais pode dar. Então, você também tem um poço dessa água, um poço com essa água, você tem. E você é um instrumento para dar essa água. Observe que o Senhor Jesus está fazendo aqui é importante. E é importante também para a apresentação do Evangelho, porque quando nós apresentamos o Evangelho, preparando corações, é muito diferente de não desenvolvermos relacionamento com ninguém, dizendo assim, vamos à igreja? Vai ter uma conferência na igreja, vamos à igreja, vamos? Eu evangelizei hoje eu evangelizei. Hoje eu já fiz a minha parte, eu evangelizei. A pessoa me convida. Agora, observa como é interessante. Quando você desenvolve relacionamento com alguém com intencionalidade de ganhar o coração. Você vê pessoas, por exemplo, passando necessidade e de repente você chega lá com a cesta básica. Você vê uma pessoa que está passando dificuldades e você vê talvez contas amontoando na sua caixinha de correio e você diz assim, você pega uma dessas contas, paga uma água, paga uma luz, bota lá com comprovante. Você fica, que é isso, rapaz? O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Você observa aquela pessoa com um bebezinho e com dificuldades, e você pensa logo, olha, fraldas são muito caras. E você chega a essa pessoa para vamos tomar um café aqui em casa? Porque uma das coisas que as necessidades fazem é nos encurralar na solidão. E não somente exterior, nos encurralar da solidão interior. Porque nós vemos tantas pessoas vivendo em abundância e exibindo a abundância, que nós nos tornamos autodepreciativos e nos encurralamos ainda mais. E você precisa saber disso. E você chama essa pessoa para tomar um café na sua casa. E tomando um café na sua casa, você expõe vários pacotes de fralda lá. Você pode ter dinheiro e pode não ter dinheiro. O Senhor irá multiplicar quando você faz para o reino. Você tem que saber disso. Não é ter disposição. Então não pense aqui que você não tem condições. Não pense aqui que você não tem tanto recurso. É disposição. Lembra da viuvinha lá? Lembra da viuvinha, porque um pacote de fralda para quem muito tem não significa nada, mas para quem pouco, tem pouco, tem. Olha, isso aqui é para você. Mas antes de dar, eu queria ter um tempo com você. Eu queria apreciar a sua amizade, queria tomar um café de você. Percebi que nós somos vizinhos, nós não nos conhecemos. E eu queria lhe conhecer de fato. Vamos tomar um café. E depois você dá essas fraldas para essa pessoa. Agora convida para a conferência. Depois disso. Convida. Ela pode não gostar de Deus, ela pode não gostar do Evangelho. O pastor leu o quê? Provar e vede. Eu vou por consideração. E ali a palavra irá perfurar o seu coração, dobrar os seus joelhos. E ali você solta o leão e o leão age. Que é o Evangelho. Provai e vede. Provai e vede. Agora, do nada, rapaz. Do nada. Você solta palavras que não geram nem relacionamentos, quanto mais gerar vidas. Você está ocupado demais buscando se saciar dos banquetes desse mundo. E quer ser instrumento de vida, será nada, morto, morta, é isso que nós somos, é isso que nós somos. Palavras vãs geram buracos negros, vazias, palavras vãs vêm de pessoas vazias, onde não há o poder de Deus, onde não há a fonte da água da vida, não há. Nós simplesmente falamos, porque nós estamos acostumados a tomar ansiolíticos. Olha, hoje eu li um capítulo da Bíblia, uma coisa maravilhosa, cumpri minha meta, agora eu posso me alimentar com o mundo. Vem Netflix, vem HBO, vem! Porque eu já li um capítulo, e eu já orei no almoço, e eu vou orar antes de dormir. Pronto, Senhor, piedoso eu sou, piedoso. Sério, irmãos, o que foi necessário para nos dar vida? Nós olhamos a história do povo de Deus no Antigo Testamento
e eles não tiveram o que nós temos, uma nova mente, um novo coração, não foram lavados pelo Espírito, por isso caíram. Na nova aliança ia ser completamente diferente. O Senhor garantiu que Ele iria dar o que Ele requeria. E se você tem um novo coração, você é completamente dele, porque a sensibilidade desse novo coração não é para esse mundo, mas é para Ele. O Senhor, então, Ele é condescendente com a mulher, para que ela perceba, para que ela lhe suplique por algo que Ele tem para oferecer. Um dos princípios do marketing é criar necessidades. Você já viu isso nas redes sociais? A gente está falando sobre isso. Você fala sobre alguma coisa, o microfone do seu celular escuta e então exibe para você publicações sobre aquilo. E ele cria necessidades em você. Ele mostra quem você seria se você tivesse esse produto, como você seria aclamado se você tivesse esse comportamento, tivesse essa roupa, tivesse essa cultura. Ele cria necessidades. Isso se chama influência. Agora vou fazer um parêntese aqui. Você sabe o que é influência? Influência é quando informações encontram contato com o seu coração. Por isso que algumas pessoas são influenciadas com determinadas coisas e outras pessoas não são influenciadas com as mesmas coisas, porque não faz contato. Então, para haver influência, necessariamente existe um anseio no coração. É por isso que os jovens são tão facilmente influenciados pela necessidade de pertencer a um grupo popular. É por isso que um jovem é tão facilmente influenciado por modas, por esse mundo pós-moderno, porque já existe uma faísca no seu coração para isso. Então, essas informações do mundo encontram um terreno fértil e frutifica. Isso é influência. É isso que é influência. Então, esse mundo ele vai lançando. Satanás está como um leão que ruge ao nosso derredor. Então, ele vai lançando informações, vai lançando, até encontrar uma que faz contato. Pronto, é aqui. Ele não é onisciente, fez contato. Pronto. E aí ele vai agir nisso. Agir nisso. É isso aí. Mas o gancho que eu quero pegar é porque nós precisamos fabricar necessidades. No final das contas não vai ser fabricação, porque existe uma inquietação no homem por Deus. Nós só precisamos influenciar, conectar isso. E nós vamos usar os recursos que nós temos que veio do alto. São os dons que Deus nos deu, né? Poder do alto, poder do mundo por vir. Nós vamos fazer isso. É aquilo que o Senhor está fazendo aqui. O Senhor está preparando um ambiente, lhe direcionando para um caminho, um estado de sua alma a tal ponto que ela lhe pedirá. É isso que ela faz. Você lembra do relato? É isso que ela faz. Dá-me! No primeiro momento com chacota. Porque é isso que ímpios fazem, escarnecem. Mas o Senhor Jesus não diz, você está escarnecendo de mim, fica aí, não vou mais pregar o evangelho, vai para o inferno. O Senhor não faz isso, né? E eu acho que nós não somos tão polidinhos assim como o Senhor Jesus. Nós não somos tão assépticos assim como nós julgamos ser. Nós vemos algumas palavras, não vou ler aqui, Jeremias, Isaías, Ezequiel, fala dessa água, fala desse lavar regenerador, fala desse coração banhado, transformado, completamente outro, não mais petrificado, mais sensível. Mas também aqui o Senhor Jesus, ele mostra que o entendimento adequado que ela precisa ter, ele pode fornecer. Observe que agora, assim como Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 4, ela não somente compreendeu, mas as suas palavras e perguntas parecem não fazer sentido. E aqui nós já observamos algo que é característico daqueles que estão presos, aprisionados, marionetes de Satanás, marionetes desse mundo, perdidos, com almas subjugadas. É o desdém, é a ironia, é o insulto, é o ataque.
Mas nós sabemos disso, nós devemos esperar isso. Olha como ela respondeu no versículo 11, quando ela diz, respondeu-lhe ela, Senhor, e aqui é uma exclamação, Senhor, tu não tens com que atirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Tu és, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Então o versículo 12 mostra que só existia duas respostas possíveis para essas perguntas da mulher. Ou que Jesus era realmente maior do que Jacó, ou que o Senhor Jesus era um charlatão. E pelo tom de voz da mulher, pelas palavras que ela diz, nós observamos que a resposta dela é a segunda. Jesus é um charlatão mesmo. Está zombando aqui. E é justamente assim que acontece quando nós apresentamos o Evangelho. Enquanto nós não ferirmos um pouquinho o coração, enquanto nós nos comunicarmos um pouquinho com a alma, nós receberemos o dialeto natural de perdidos, ironia, desdém, insulto. Esse é o dialeto natural. Você era assim. Quantos palavrões você não falava? Ou ouvia sem se incomodar quando você era ímpio? Eu lembro como se fosse ontem, como era natural para mim, palavras chulas, podres, palavras que me conectam ainda mais com esse mundo, demais, demais. E quando o Senhor mudou a minha vida avassaladoramente, eu me lembro de uma certa feita conversando com o meu irmão consanguíneo, e de 10 palavras que ele dizia, 7 eram palavrões, palavras feias. Parecia estacas entrando no meu ouvido, me apunhalando, e eu querendo manter ali um ponto, a postura, a educação. Teve um momento que eu não gritei, eu disse, para! Boca suja, cara, será possível? Tu não consegue falar 10 palavras sem dizer um palavrão, não aguento! Nunca mais falou um palavrão na minha frente. Delicadeza gera delicadeza. Obviamente. Né? É isso, né? Nunca mais falou. Então, temos que ser delicados algumas vezes, irmãos. Né? Meu sangue nordestino é aguçado, viu? Mas é isso que acontece. Então espere insultos. As pessoas não se dobrarão diante da sua beleza. Como essa jovem é tão bonita, eu vou ouvir o evangelho dela. Olha como esse jovem tem um porte físico tão atlético, eu vou ouvir o evangelho. Não, espere insultos, ironias. O Senhor Jesus não repeliu? Repeliu? Não, ele entendeu qual ferramenta utilizar. Opa, agora eu preciso usar outra ferramenta, eu sou um cirurgião, eu preciso operar essa alma, e para isso irei utilizar outra ferramenta diante do que ela está me mostrando. E o Senhor nos deu intelecto para isso. Nós precisamos entender o ambiente que nós estamos para poder saber como cavar. Aqui eu preciso de uma pá, ali é já uma enxada. Então o Senhor nos deu. É isso que nós fazemos. Então, versículo 13 e 14, ele mostra aquela mulher que só existe um único poço capaz de realmente saciar. E isso aqui também é importante. Por quê? Porque, na verdade, ela estava buscando saciar inquietações terrenas. E o ponto do Senhor Jesus mostra que não adianta ter o pão desse mundo se não tiver o maná que vem do céu. Porque você continuará tendo fome. Quando nós buscamos o nosso contentamento, o nosso prazer com sexo, com pornografia, com notoriedade social, das mídias sociais, com poder acadêmico, com visibilidade profissional, nós estamos criando uma armadilha gigantesca para nós, irmãos. Porque nós estamos criando coisas que nos autoafirmem que necessita do nosso poder. Quando você envelhecer, quando você não puder mais dar o combustível para movimentar essa máquina, essas coisas vão lhe rejeitar. Você será um aposentado fraco, cujas forças foram drenadas.
e você edificou uma vida todinha para a solidão. Vocês já foram para velório de pessoas que viveram assim? Eu já fui para velório cuja quantidade de pessoas não era o suficiente para carregar o caixão. Não tem quem chore por você. Você não teve filhos porque pensou demais em si mesmo. Você não teve filhos, você não se casou porque ainda tinha que conquistar a sua casa própria, porque ainda tinha que passar no concurso, porque ainda tinha que conseguir recursos para dar uma vida digna à sua família. O que é dignidade, então? O que é dignidade para você? É aquilo que lhe conecta mais com esse mundo, com os valores desse mundo? Isso é dignidade, pois será corroída, como a sua carne que um dia apodrecerá. Isso é dignidade? Isso não é dignidade. Isso são instrumentos para a perdição do seu próprio cônjuge, do seu próprio filho. Você está criando obstáculos para ganhar a alma do seu próprio cônjuge, do seu próprio filho. E você é culpado disso. Você tem que entender isso. Você é culpado disso. Porque você cria anseios que não deveriam criar. O pastor Josué aqui falou perfeitamente bem. Nós criamos prazeres, nós criamos desejo. O meu filho não gosta disso, pois gostará. Eu adotei 2 crianças pela graça de Deus, o Vitor e a Valesca. Eles chegaram em casa, o Vitor tinha 7 anos, a Valesca tinha 8 anos de idade. E tinha uma regra lá em casa. Se disser que não gosta, aí que come. Come tudo! E ainda eu digo assim, tá bom? Tá, pai! Pode tomar um pouquinho? Então, quando eu estou em alguma festa da igreja, em algum momento da igreja, meu filho diz, e aí, Vitinho, quer? Porque ficou difícil. Se eu disser que não quer, eu dou. Se eu disser que quer, eu dou. Né? Temos que criar macho, homens, que vencerão dragões e gigantes, não frescos, não moleques. A gente trata criança como débil, como deficiente, não serão homens. Homem tem que ser criado como homem, mulher ser criado como mulher. E assim eles comem tudo. Primeira refeição foi uma panelada. E lamba os beiços, porque senão vai ser pior. Segundo foi uma buchada. Aí no início, claro que você está forjando contatos ali, então no início você não pode ir com uma talhadeira, né? Então devagarzinho eu fui vendo o que eles não gostavam. Pronto, vai ter uma semana que eu vou preparar só essas refeições com a esposa aqui. Mas eu vou esperar um pouquinho, né? Óbvio, esperar, claro. Tem que criar um contexto de autoridade, porque senão será opressão, né? Até eles perceberem que pais não oprimem, ensina. Assim que como para esposas não há imposição, a submissão é diferente. Ah, o meu marido está me impondo. Não, ele está sendo líder. Não é imposição, é submissão. Ele está falando a palavra errada aí. Então, mas eles precisavam criar um ambiente para isso. Então, criei esse ambiente. Aí chegou um dia, coloquei aquilo que ele não queria no almoço. Ó, meu filho, vou fazendo aquela careta assim, coma. Aí comeu, já entendeu como era o ar nordestino, né? Aí comeu. E aí, pai, é gostoso, né? Filhão, gostoso. Nós criamos gostos, nós criamos isso. Agora aplica isso às suas amizades. Por que você é influenciada por ímpios? É o contrário, você tem poder e ele não. É você que tem poder. Por que você tem que ser aceito por eles? É o contrário. É o contrário. Eles têm que se dobrar diante daquele que traz vida, para que então você o levante diferente. É contrário. Olha o versículo 13 e 14 aqui. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Então, se você tenta buscar prazer no dinheiro, você nunca irá se saciar. Se você tenta buscar prazer no seu corpo, olha como eu sou lindo, perfeito. As pessoas colocam vários coraçõezinhos, likes, as pessoas visualizam o meu stories. Eu estou falando de mim mesmo.
As pessoas fazem isso, olha, mas um dia você vai ver as peancas. Chama de peanca aqui? Tudo caindo. Você não vai conseguir reter. O tempo é cruel. Não vai. E aqui esse grande castelo de areia virá abaixo. Se você tem prazeres nisso, isso será removido de você. Você bebe. Sabe quando você bebe água normal? Você se satisfaz naquele momento, não é? Mas você volta a ter sede. É isso que o Senhor está fazendo. Olha a linguagem que o Senhor Jesus Cristo utiliza. É uma linguagem difícil ou é fácil? Quem é que não bebe água, irmãos? Ela estava ali. Jesus Cristo não quer impressionar o intelecto. Jesus Cristo quer comunicar com a alma, quer acessar o coração. E aos poucos, olha o que ele está fazendo. Quando ele dá o checkmate lá na frente, como fez com Nicodemos, ele vai encurralar. Mas até lá, o Senhor Jesus não empurra, ele vai levando. Vai levando. Mas ele sabe para onde está levando. Intencionalidade. Ele não é influenciado, ele está influenciando aqui. Então, se influenciar significar ser derribado, ser cuspido, ser ironizado, não é o problema, contanto que você saiba utilizar isso. Você sabe utilizar isso. Existem alguns irmãos na igreja que confundiram humildade com fraqueza na liderança. E eu tive que chegar para eles algumas vezes e dizer assim, não confunda, irmãos. Eu sou muito acessível, mas não confunda a humildade com fraqueza. Se você fizer essa confusão, você vai perder mais do que ganhar. Embora você ache que é superior ao líder dessa igreja na condução dessa igreja. Muito cuidado, não confunda. Então nós temos que saber como conduzir. Nós temos que saber como conduzir. Não importa quais golpes nós levemos, contanto que nós saibamos utilizar adequadamente. Daí então as nossas dores serão redentivas. O nosso gemido ecoará na eternidade como o brado de glória ao Senhor. E não como um desejo de exaltação do seu próprio ego. Eu não posso sofrer, eu não posso ficar enfermo, eu não posso ficar doente. Não é o contrário. Glória a Deus, seja no leito de hospital, seja no chão, seja em qualquer lugar. É glória a Deus, é glória a Deus, é glória a Deus. Caso contrário, eu irei desprezar as lágrimas que vertem do meu rosto. E eu não posso. Vou pular algumas coisas aqui, né? Versículo 15. Disse a mulher, Senhor, olha aí a ironia, olha o escárnio, olha a zombaria aqui. Senhor, dá-me dessa água. O ponto aqui, como o verbo está conjugado, dar, dá a expressão de que ela queria algo que saciasse de uma vez por todas, assim como ele prometeu, de tal forma que ela, não é que ela tenha vida, de que ela não precise fazer mais aquilo que lhe envergonha e lhe expõe ao ridículo. Porque buscar algo a meio-dia já é a ilustração viva de que ela é marginalizada, porque as mulheres buscavam em comboio e buscavam de manhãzinha e de tardezinha. Buscar meio-dia significa ela exibir a si mesmo o seu repúdio. Então dá-me, Senhor. Dá-me de uma vez por todas, assim como tu disseste, para que não mais tenha sede, nem precise vir buscar. Então, o poder do Evangelho não está aqui para conferir as satisfações carnais e terrenas desse mundo. Daí, então, se nós temos ciência disso, nós sabemos que de todas as formas que nós tentamos, nós não impressionamos a Deus. Nós não oferecemos a esse mundo as satisfações desse próprio mundo. Então, se nós sabemos que não impressionamos a Deus, quando nós criamos espetáculos e artifícios para atrair pessoas, nós estamos simplesmente entendendo que queremos agradar a homens. Porque nós não surpreendemos a Deus. Olha, hoje nós vamos ter algo fenomenal na igreja. Fenomenal. Olha, domingo vai ser completamente diferente, porque é muito monótono, sempre do mesmo jeito, e vamos fazer algo extraordinário. Deus não irá surpreender. Você quer impressionar homens. Então nós devemos saber disso, já que nós não impressionamos a Deus. Então, entenda,
nós não oferecemos a satisfação desse mundo. O nosso ponto é inundar essas pessoas com o mundo por vir. E nós inundamos lançando essa água, por mais que eles não entendam o que nós estamos lançando, porque desde o momento que o Senhor se aproximou, na verdade mudou a direção do caminho e direcionou as mesmas palavras, o Senhor sabia o que Ele queria e como Ele conduziria, o propósito, intencionalidade. O Senhor lançou água, até aquela terra árida, cheia de trincaduras, mostrar os primeiros peixinhos escondidos. Aqui vocês têm o peixe da chuva? Lá no Ceará nós conhecemos o peixe da chuva. Nós vemos um grande terreno que outrora foi um lago, ou quando chove fica alagado, e fica completamente seco. E quando vem as primeiras chuvas, e ali começa a encher d'água, nós vemos peixe da chuva. Parece que eles ficam ali na lama, no lamaçal duro, e de alguma forma eles conseguem não morrer. E quando vem água, vem. Então você tem que se conectar com esse anseio por Deus inato a todo homem. Inato a todo homem, toda mulher. E as coisas desse mundo não podem conferir isso. E você inunda com água viva. Lava o coração, veste o espírito ali, vai. No entanto, meus irmãos, embora nós sabemos dessa realidade, o que acontece é que essa mulher, infelizmente, ela queria saciar outras coisas. As coisas desse mundo. Porque as pessoas estão mais preocupadas com a realidade desse mundo do que a realidade do mundo por vir. Elas querem um conforto desse mundo, independente da tragédia e do destino eterno de suas almas. Elas dedicam todos os seus bens e energias tanto para acumular aquilo que não podem reter com as suas próprias mãos. A pergunta é: como isso é possível? Como isso é possível? Porque essas pessoas continuam, muitas delas, por exemplo, afirmando a sua própria fé, porque essa mulher samaritana, mais na frente, ela vai afirmar a sua própria fé. Ela tem fé e ela vai afirmar isso, mas como se isso não lhe dá solidez para a eternidade? Como essas pessoas ainda continuam ancorando suas vidas na fragilidade desse mundo? A resposta é simples. Simples, existe uma resposta, e é absurdamente simples. Nós simplesmente não compreendemos que não existe fé verdadeira longe de uma igreja verdadeira. Nós precisamos, assim como foi dito ontem, trazer essas pessoas para o seu habitat natural, que é a igreja do Senhor. É na igreja do Senhor que ela encontrará o oxigênio do mundo por vir. Lá fora, quando nós saímos dessas portas, quando você entra nessas portas, você deixa as suas armas ali. Escudos, espadas, tudo ali. Aqui você baixa as suas guardas, porque não tem inimigo aqui. Aqui não tem inimigo. Aqui você não fica observando cada palavra do pastor. Aqui você não fica filtrando o que é dito. Aqui você confia. E você deixa a sua alma ser pastoreada. É isso que você faz aqui. Ninguém fica de guardas altas aqui. Quando você sai daqui, não. Você pega lá o escudo, as espadas e vai para a guerra. Mas aqui não. A igreja do Senhor é essa maravilha tão deleitosa que nós celebramos todas as semanas. Todas as semanas. Então, deixa eu pular aqui. Versículo 16, disse Jesus, vai. O Jesus agora está dando checkmate, encurralou ela. Vai, chama teu marido e vem. Vem cá, vai lá e chama teu marido. Bom, e o que é emblemático aqui é porque ela não sabe quem é Jesus. Ela não sabe do poder de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor encurralou ela de tal forma que ela faz todos os processamentos aqui e ela mesma lhe encurrala. E isso que é a pancada do negócio. Você faz perguntas, direciona discursos, porque o conhecimento de Deus também foi revelado a você.
E nesse instante você pode imaginar o cenário. Até o momento você acha que ela estava como? Cabeça erguida, voz elevada, tirando onda, zombando. E quando o Senhor fala isso, você pode imaginar o cenário. Nesse instante, o seu olhar muda, sua cabeça baixa, existe uma mistura, raiva, culpa, vergonha, sofrimento. Isso é bom, porque você comunicou com o coração. Sensibilidade. É isso que você quer gerar. Sensibilidade. Isso é bom. Isso é bom. Sabe quando você vê pessoas... Eu não sei se você já... Bom, eu já preguei em cultos campais e em lares que as pessoas ficavam se debatendo. Tinha gente se debatendo. Lá na igreja, lá no Ceará, a gente tem um termo. Tá com frivião, rapaz? Fica quieto. Você tá com frivião? Fica quieto. Mas o que é aquilo? É uma alma inquieta. Porque aquela sensação de que virá a abstinência por esse mundo. Querem me tirar o mundo, querem me tirar esses prazeres, querem me tirar esses deleites, e fica inquieto, e revira para um lado, e revira para o outro. Eu não fico com raiva não, eu digo, glória a Deus, estou comunicando. Estou comunicando, é isso que eu quero. Comunicar. Poder com poder. E quem vence, qual é o poder que vence? O do alto. É o do alto que vence. Então faz isso, vai, se estribucha aí. Eu tive uma experiência dessa há poucos dias, quando eu vi desde o ano passado, um dos cultos que nós fazíamos e fazemos, nós vemos uma pessoa desse jeito. Difícil muitas vezes até porque tira a atenção das outras, mas nós temos experimentado a transformação de umas semanas para cá, depois de aconselhamentos, conversas, a quietude da paz de espírito que tem se achegado a essa pessoa. O Evangelho venceu. O Evangelho venceu. E foi o Evangelho, irmãos. Quando ela diz, não tem um marido. Replicou Jesus, disse bem, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem, não é teu marido. Isto disseste com verdade. O Senhor desenvolve uma conversa com ela, ela também fica completamente inquieta, e ela trata já, embora ela não saiba ainda que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, mas ele tem convicção de que ele é uma pessoa diferente, embora não saiba quem é Jesus ainda não tem fé nela, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser orientada, ela precisa ser evangelizada ainda mais, mas ela trata de tirar algumas dúvidas teológicas para ela, porque os samaritanos, a lei deles é apenas um Pentateuco que ainda com algumas modificações. É por isso que o Senhor fala que vem dos judeus e não deles, não está reservado a eles, mas dos judeus, porque os judeus têm toda a revelação e o próprio Messias veio de lá. No versículo 20 ele diz, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por isso que eu fiz a introdução da divisão e dos templos construídos, dos montes de adoração. Disse-lhe Jesus, mulher, com a mesma exclamação. O Senhor não quer humilhar. O Senhor não quer causar sofrimento. O Senhor quer ensinar. Quando ele diz, mulher, podes crer-me, acredita em mim. Vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Porque lhe falta informação. Lembra do conhecimento, da ignorância, que é uma prisão? Porque lhe falta informação. Nós adoramos o que conhecemos por causa da revelação, porque a salvação vem dos judeus, e isso tem uma amplitude de conhecimento absurda aqui, mas ele diz no versículo 23, vem a hora, e já chegou ao presente, quando você causa uma crise existencial nas pessoas, mostrando que todo o seu fundamento é uma areia movediça, que toda a estrutura que sustenta a sua vida é de palha, e essa pessoa vem em crise, mas o seu ponto não é demonstrar superioridade. Olha, eu tenho um Cristo, você não. Olha, eu tenho um conhecimento, você não. Olha, eu estou salvo, você não. Esse não é o ponto. O ponto agora é causar sensibilidade para gerar vida, para dar vida, para dar água viva, para saciar. Chegou. Então,
Imagina quanto tempo essas inquietações estavam aqui encravadas, mas um dos mecanismos de defesa, e por isso não descarte tão rápido a rudeza de pessoas, porque a rudeza muitas vezes é um mecanismo de defesa. Pessoas que foram tão chicoteadas pela sociedade, tão chicoteadas por aquelas pessoas ao nosso redor, pessoas que foram tão machucadas, e muitas vezes ela só tem uma opção, porque se ela não encaliçar e não engrossar para sustentar as imposições dessa vida, ela vai morrer. O sofrimento, ele açoita a nossa fé, irmãos, açoita a nossa esperança. A batalha nos deixa rudes, duros. E nós também precisamos entender isso. Nós precisamos, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqueles cujo poder transformador do Evangelho irá operar, porque são estes que o Pai procura, verdadeiros adoradores. Deus é Espírito e Ele então já nos mostra o que significa esses verdadeiros adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade aqui. Adorar em Espírito significa pelo poder do Espírito, pela direção do Espírito, pela iluminação do Espírito. E em verdade, por causa dessa transformação realizada pelo conhecimento de Deus, da graça do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É esses, não em Jerusalém, não em Gerizim, mas em espírito e em verdade. Ninguém retém a Deus. Ninguém retém a Deus. Essa mulher mais na frente desenvolve, e isso é muito importante, aquela que era marginalizada, aquela que era rejeitada da sociedade, imediatamente, quando nós vemos as transformações iniciais do seu coração, ela deixa para trás o desprezo, deixa para trás a ignomínia e se torna evangelista, e se torna proclamadora do Evangelho, uma proclamadora do Evangelho. Ela vai divulgar o Evangelho lá, para aqueles que repudiavam ela. As barreiras caem para aqueles que são tomados pelo Evangelho de Deus naquele instante, e ela servirá de modelo para os próprios discípulos que foram buscar comida e conversa com Jesus, e fica espantado porque o Senhor estava conversando com aquela mulher. E de tal forma o poder de Deus era tão reluzente na vida dela, que os samaritanos a ouvem e escutam e vão para Jesus. Vem, talvez ali seja o Messias, ele falou de coisas do meu coração, e nós temos esse poder também, irmãos. Nós podemos falar de coisas do coração dos outros, porque são inquietações do nosso coração também. Muda a identidade, muda o endereço, muda o estado, mas são os mesmos pecados. Nós precisamos da mesma mortificação, são as mesmas tentações, o mesmo tipo de coração. E de alguma forma, a reluzente luz de Cristo é visto naquela mulher, que ela faz então seguidores para o Senhor, aprendizes de Cristo, desejosos por conhecer ainda mais, e eles dizem: fica mais aqui, fica mais um pouco aqui. Eles querem mais água da vida, e é isso que nós fazemos domingo após domingo. Nós concluímos o dia do Senhor, nós terminamos o dia do Senhor ansiando por mais, não satisfeitos, não completamente alimentados, ansiando por mais e mais do alto, mais e mais dos céus. Que grande deleitoso dia, que grande deleitoso alimento. Mais Senhor. Não é suficiente, não basta. E se você não for tomado, incendiado por isso, você não ateará fogo em corações duros, frios, pelo simples conhecimento estéril. Você não conseguirá. Não importa quantos graus acadêmicos você tem, você não conseguirá. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, mas será que nós sabemos disso? O Evangelho não é o nosso poder. Nós não conseguimos domar o Evangelho, nós somos escravos dele. Nós somos embaixadores dele. Nós temos a graça de apontar o caminho. Ali tem vida, vai. Vamos. Eu era morto também, vamos.
que Deus te conceda o maravilhoso privilégio de ser um instrumento de graça e de vida para perdidos. Ó Senhor, nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra, Deus. Que banquete, Deus, nós temos. Ó Deus, incultos podem se alimentar com essa palavra, ignorantes podem ter conhecimento, cegos podem ver, mortos podem vir à vida, ó Deus. Ah, Deus, faz a tua obra maravilhosa no nosso meio, ó Deus. Usa pecadores indignos e suficientes, que nós possamos mostrar as nossas mãos continuamente, nada apresentando o Senhor, para que seja claro que o Senhor realiza tudo, ó Deus, a obra é operada pelo Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, para a exaltação de Cristo Jesus, o nosso Rei, Deus. Em nome de Jesus, te rogamos, te agradecemos. Amém.